Olá, meus irmãos, como estão todos? Aqui estamos reunidos para mais uma oportunidade de estudos e reflexões junto à doutrina espírita. Nós, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, com sede aqui em São Paulo, a Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, nos reunimos sempre para os nossos estudos, as nossas reflexões em nossa sede, mas também temos a possibilidade de conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina através dos canais da internet, da SECA, no YouTube, no Facebook. E aqui estamos nós para darmos continuidade com o Livro dos Espíritos, nessas questões tão importantes que vem trazendo a lei divino-natural com tanta sabedoria por parte do plano espiritual. Mas antes de começarmos, vamos fazendo aqui a nossa prece, pedindo a bênção do Pai, do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, que neste momento possamos estar bem tranquilos, que a nossa mente e o nosso coração estejam focados aqui nesse instante de aprendizado, de aprimoramento, de amadurecimento, que a doutrina dos Espíritos nos dá a oportunidade, à medida que vamos nos instruindo, à medida que vamos refletindo, vamos conhecendo melhor o plano do Pai para cada um de nós. E assim, com mais certeza, com mais confiança no amor do Pai, nós vamos seguindo o nosso caminho com escolhas melhores, sem tanto sofrimento, sem tanta dor, porque agora estamos mais firmes e mais fortes na nossa fé. E assim, com a presença desses benfeitores espirituais, que vamos seguindo ao nosso estudo, com muita alegria, porque é muita alegria mesmo poder participar de todas essas informações, de todos esses conhecimentos e que através deles possamos fazer a nossa prática no dia a dia, exercitar tudo que estamos aprendendo, ajudando também o nosso próximo a seguir um caminho melhor. Que o Pai nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Então, que a paz do Mestre Jesus esteja em todos os corações hoje e sempre. E nós estamos, como dissemos, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, os nossos estudos. Hoje a gente vai ver as questões 808, 808A e 809. Elas estão no capítulo 9 da Lei de Igualdade, dentro do livro 3º do Livro dos Espíritos. A gente já está naquela parte mais para o final do Livro dos Espíritos. E os itens de hoje estão dentro de uma partezinha desse capítulo que leva ao nome Desigualdade das Riquezas. Então, se a gente fosse ler hoje os noticiários, né, e ver Kardec aqui trazendo as informações do plano espiritual, a gente até ia achar graça, né, porque é muito atual, né? A gente fala assim às vezes, mas por que a gente tem que estudar os temas lá do Livro dos Espíritos ou então do Evangelho? Porque todos os dois falam do hoje. Apesar do Cristo ter trazido a sua notícia, né, há 2025 anos, e a doutrina estar com a gente há mais de um século e meio, né, são 100 e lá vai anos aí de doutrina espírita, todas as questões que são trazidas são muito atuais. Falam do homem que está precisando aprender a amar, precisando aprender a ser mais caridoso, menos egoísta, menos orgulhoso. Então, as questões são as questões de hoje.
de hoje e para hoje, né? Porque elas são, de certa forma, urgentes. A gente já está com esses ensinamentos há muito tempo e a gente precisa fazer força agora para tentar entender e colocar em prática, né? Então vamos devagarinho aqui com Kardec, com o plano espiritual e entendendo o que eles estão colocando para nós. Então, como nós falamos, nós estamos vendo um capítulo que fala sobre a lei da igualdade. Mas nós vamos ver que essa lei da igualdade, ela vai se desenvolvendo, ela vai acontecendo à medida que os nossos espíritos forem amadurecendo, compreendendo direitinho e colocando em prática direitos e deveres, não é? Muito bem. Então, começando lá pela 808, o Kardec pergunta lá para o plano espiritual: a desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades que dão a uns mais meios de adquirir do que a outros? Ou seja, o Kardec aqui já está dando assim numa deixa. Essa desigualdade da possibilidade de conseguir bens, conseguir um dinheirinho, uma propriedade, não está ligada à questão dos nossos saberes, né, das nossas capacidades profissionais. Resposta lá do plano espiritual: sim e não. Porque, de um lado, as capacidades intelectuais, as capacidades profissionais, se uma pessoa as tem, é lógico que vai dar para ela mais chances de conquistas de bens do que a outro que não tem essas capacidades, não é verdade? É por isso que hoje a gente está lutando para que mais pessoas possam ter acesso à escola, ao bom aprendizado, não é porque é só para ir para a escola e ter uma educação ineficiente, mas assim, ter uma educação eficiente que a faça ler direitinho, escrever direitinho, fazer as continhas direitinho, né? É para ir para a escola, mas é para ter uma boa escola que a gente está lutando, para que todos possam ter as mesmas chances, as mesmas oportunidades, e assim mesmo a gente vê que as chances e as oportunidades são dadas a cada um de nós de acordo com os nossos merecimentos. Muitas vezes não tem nem a ver com a questão de capacidades intelectuais. As oportunidades vão chegando para a gente de acordo com a necessidade também do nosso espírito evoluir. Muitas vezes uma pessoa tem uma série de formações, não é? E ela batalha, mas ela nunca sai daquele ponto médio, né? Na questão profissional. Então, o que será que acontece? Ela muitas vezes ali está resgatando situações de vidas passadas, né, onde ela abusou dos seus saberes, ou então ela está ali naquele ponto que ela não consegue mais para frente, porque ela está treinando paciência, resignação. Então tem uma série de coisas que envolvem, né, essa questão do desenvolvimento. Não é muito simples, né? E não dá pra gente julgar assim e dizer isso é isso e isso é aquilo. Não. Cada caso é um caso, né? E aqui o plano espiritual ainda diz assim, bom, tudo bem, né? A pessoa pode batalhar com os seus saberes, com as suas capacidades e conquistar, né? Suas coisinhas. Mas o plano espiritual diz assim: que dizes da astúcia e do roubo? É o complemento da resposta deles. Porque muitas vezes a gente enxerga isso na sociedade, né, que sempre existiu. Espertos sempre existiram, né, gente? Acho que desde o tempo do Homem das Cavernas existiu gente esperta. Então, muitos passam a rasteira e conquistam bons postos, né, dinheiro,
poder sem o merecer, na verdade, né? Sem ter a capacidade ou sem ter feito, sem ter trabalhado, se esforçado para conseguir aquilo, mas consegue aquilo na malandragem. Então, essa foi a resposta que deram para Kardec. E aí, a gente foi buscar lá no espírito Miramês, que é um espírito muito amoroso e que tem muita lucidez para ajudar a gente a entender as questões do Livro dos Espíritos, né? E a gente foi buscar aqui uma explicação com o Miramês e ele diz assim para a gente, olha, sempre existiu, principalmente aqui no nosso plano, na escola chamada Planeta Terra, que permite a reencarnação de espíritos desde aquele que está chegando aqui como silvícola, ou seja, como índio, porque nós temos índios, né, até selvagens lá no Alto Amazonas que ainda não falam, apenas gruim, não é? Então a gente tem no planeta essa diversidade, desde seres que estão ali se desenvolvendo como selvagens, até o homem mais culto, né? Que já fez todo o seu trajeto, todos os seus aprendizados, mestrado, doutorado e tem tudo aqui no planeta Terra, todas essas diferenças, né? Então, sempre existiu a desigualdade, né? Em tudo, porque até no reino das plantas, dos animais, as coisas se estabelecem diferente, né? Não seguem sempre o mesmo padrão. E as riquezas não podem deixar de compartilhar deste tudo. É notório que se observa em toda parte a desigualdade da riqueza. É muito difícil saber se uma riqueza tem boa procedência. Não raro elas nascem da corrupção. Quando não de um, né? Quando não vem a corrupção por um lado, vem pelo outro lado. O que deve fazer o homem é, quando as riquezas caírem em suas mãos, seja de qualquer procedência, seja porque ele conquistou, seja porque ele herdou, procurar aplicá-la bem para que possa ressarcir ou ajudar a ressarcir erros. Bom, então a gente precisa tentar aqui entender o seguinte, né, que neste plano em que nós nos encontramos da Terra, um plano de provas e expiações, sempre houveram espíritos gananciosos, orgulhosos, egoístas, porque essa é a essência realmente, né, da nossa maturidade espiritual aqui na Terra. Então, o dinheiro que chega hoje para nós, provavelmente lá para trás, em muitas eras passadas, pode ter vindo mesmo, né? De um roubo, pode ter vindo de uma outra questão difícil, de assassinato, pode ter vindo de uma questão de maus feitos. A gente sabe, né, que o dinheiro, ele passa de mão em mão, de épocas em épocas. O que tem hoje aqui comigo agora, daqui a um tempo não vai estar mais, vai estar na mão de outro, né? O dinheiro circula, as riquezas circulam. Por mais que você queira guardá-las, né, elas não ficam estáticas, elas se vão. Então, ele está dizendo isso para a gente olhar, né, para essa questão dos bens materiais e entender, né, que a gente precisa então olhar com muita responsabilidade, não é? Aquilo que a gente pode usufruir, entendendo que a gente, além de respeitar, não é? A gente precisa buscar também compartilhar com outros, né? Para levar também o benefício, levar também o atendimento a outras pessoas que não têm essa mesma possibilidade que nós. E aí nós vamos estar dando outro valor a essa riqueza, né?
ou a esse patrimônio, porque a gente está colocando ali a riqueza moral naquela condição. Vamos supor, dar um exemplo aqui, né? Eu cresci numa condição em que depois de certo tempo eu me tornei herdeira de uma grande riqueza, né? E ali recebo aquele valor quando os meus pais se foram. Olho para aquela riqueza, não é? E penso assim, bom, agora eu posso ficar tranquilona, né? Porque assim, a coisa que ficou bem fácil, né? É o que a maioria dos herdeiros faz mesmo. E muitas vezes acabam se perdendo nos prazeres, nas vontades, nas paixões, porque o dinheiro, do mesmo jeito que veio fácil, vai embora fácil, né? E nunca pensar no próximo, né? Agora, eu posso herdar, né? E pensar, poxa, né? Esse dinheiro que me chega agora em mãos é de minha responsabilidade, né? Eu provavelmente, né, não fiz esforço nenhum, estou recebendo aqui de bandeja todos esses bens. O que eu tenho de responsabilidade perante isso? Não é? Então, a minha responsabilidade é de fazer isso frutificar a meu benefício, mas a favor também de muitos. Então, na medida do possível, eu me sirvo, mas vou fazer com que essa fortuna, essa herança, possa servir de benefício a muitas outras pessoas. É isso que fala aqui o nosso irmão Miramês, não é? Partir sempre do princípio que a riqueza, ela não é má. A riqueza é uma oportunidade que o Pai dá para cada um de nós, principalmente aqueles que têm a prova de passar por ela, não é? Então, ele dá para a gente essa prova, que é para verificar a nossa responsabilidade diante de algo que, na verdade, não é nosso. Porque nada que de material é nosso, não é, gente? Nem o corpo físico é nosso. São empréstimos que Deus nos oferece para que a gente possa aprender aqui, executar uma série de tarefas, de provas, de exercícios que façam engrandecer a nossa inteligência, a nossa moral enquanto espírito. E nós vamos deixar essas riquezas aqui, até o corpo físico, vamos partir para o plano espiritual sem essa condição toda. Os egípcios até tentaram levar lá para o plano dos mortos, não é? As questões das riquezas, mas não conseguiram, a gente sabe que não vai, né? Então, com esse entendimento de que tudo que é matéria, tudo que é do plano, a dimensão da matéria, é um empréstimo que Deus nos faz, nós precisamos fazer com que esses bens possam ser desfrutados, não só por mim, mas por muitos, não é? Então, vocês lembram da parábola dos talentos? Aqui tá bem claro para a gente que Jesus, lá no tempo dele, já trazia esses conhecimentos, não é? Que Deus conhece perfeitamente cada filho e dá para cada filho aquilo que cada filho pode trabalhar. Mas muitas vezes o pai propõe para aquele filho, que ele até sabe que não vai, não tem muita capacidade assim, né? Ele até dá para esse filho uma chance de se aprimorar, de melhorar, né? A parábola dos talentos é um senhor que vai viajar, chama o administrador da fazenda, fala para ele, olha, você entrega 3 talentos para o fulaninho, 2 talentos para o outro fulaninho e 1 talento para o fulaninho tal, que na volta da minha viagem eu vou cobrar de cada um. E aí o que aconteceu? O que recebeu 3 talentos multiplicou e fez virar 6. O que tinha recebido 2 talentos multiplicou e fez virar 4. E o que recebeu 1 talento, que era a chance, a oportunidade dele amadurecer e crescer em responsabilidade,
tanto na questão do plano físico quanto na vontade do Senhor, ele ficou com medo e enterrou, não foi? Então, e aí ele teve que, diz lá, né, o final da parábola, que ele teve que se haver com o Senhor que tinha dado para ele aquele talento e ele havia lá guardado, ao invés de multiplicado. E assim somos nós, né? Nas nossas existências, nas nossas reencarnações, o Pai vai dando uma série de oportunidades para que a gente possa entender aquele presente que estamos recebendo, mesmo que não sejamos herdeiros, mas o presente de um bom trabalho, o presente de ter o dinheirinho no final do mês e poder pagar a conta de luz, de água, de comida, não é? E que a gente multiplique isso a benefício também de outros. Ai, mas eu não tenho posses, né? Eu ganho um dinheirinho pequeno, mas eu tenho outras possibilidades de ajudar, através da minha boa palavra, através da minha boa amizade, através de um sorriso. Então, formas de ajudar todos nós temos. Mas vamos centrar aqui hoje que a história é riqueza, não é? A gente poderia dizer também, poxa, não é? A riqueza ela não é má mesmo em si, porque quantos homens de bem não passaram e passam pela prova da riqueza ainda e a colocam à disposição do desenvolvimento e de bem-estar de muitos. Tem muitos homens que fazem isso. Grandes industriais, grandes comerciantes, herdeiros que fazem o melhor possível para que aquela riqueza que está ali na mão deles possa se tornar benefício, possa se tornar um caminho que leve também outros irmãos a conquistarem o seu direito ao sol. É disso que o Miramês está falando aqui. Então ele completa. O que deve fazer o homem é, quando as riquezas caírem em suas mãos, seja de qualquer procedência, procurar aplicá-la bem, para que possa ressarcir ou ajudar a ressarcir erros, como falamos, né? Se a origem lá para trás da história dessa riqueza que hoje está, né, nas nossas mãos, ou pelo menos um pouquinho dela, se lá na origem ela tem uma origem ruim, de ganância, de poder, né? Que hoje a gente possa vesti-la com o perfume da caridade. E aí, beleza, nós vamos estar fazendo a nossa parte e também tirando essa carga negativa dela, de todo esse passado difícil que a gente tem na nossa história, não é? Na história da humanidade, principalmente aqui do planetinha Terra. E aí ele vai continuar. O dinheiro em si não é bom nem mal, ele faz o que a mente deseja, que se faça com ele. Conhecemos muitos ricos que podem entrar no reino do céu, sim. A história nos conta do desprendimento de muitos ricos em favor dos que sofrem, né? Então, compreendendo o seu dever, compreendendo a questão de justiça, esses irmãos aplicam esse dinheiro no bem-estar de muitos, sejam criando escolas, incentivando o desenvolvimento da medicina, de tecnologias, de uma porção de outras coisas. Os homens precisam e muito de se educarem no campo da honestidade. A falta dela é que os leva a distúrbios morais, principalmente os que dirigem os povos. Estou seguindo Miramês, tá, gente? Eles brincam com os destinos dos homens, mas a reencarnação os conduz para lugares piores do que os que estão hoje, onde fazem sofrer com a sua desonestidade, onde se verá assim o ranger de dentes. Não é assim que a gente vê em toda a história? Principalmente quando vem a doutrina espírita nos contar
como somos nós lá no plano espiritual, né? Que aqui, se plantamos o bem, lá no plano espiritual colhemos o bem, não é? Se aqui plantamos o mal, lá no plano espiritual e para próximas reencarnações, colheremos o mal. Então, a lei de ação e reação, ela funciona para todos. A honestidade é um dever, é uma virtude que precisa ser colocada em prática por todos nós, pelos cidadãos e pelos governantes. Não devemos brincar com as leis de Deus, que são justas e eternas. São elas generosas, mas enérgicas com aqueles que as desrespeitam. As riquezas são testes para todas as criaturas e povos. Não faltaria dinheiro em país nenhum se fossem os povos equilibrados nos seus comportamentos, nos seus pensamentos, se direcionassem bem as suas ações. O povo tem o governo que merece, é certo. Todavia, o governo tem o povo que se encontra na sua faixa de conduta. Se queremos saber o que é um, estudemos o outro. Modificando-se a mentalidade do povo, o que somente o Evangelho pode fazer, aparecerá por encanto um governo justo e correto. Nós estamos constantemente pedindo a Deus o mal porque pensamos e fazemos mais o mal do que bem. Os governos pedem para seus governados o que eles pensam e fazem. Assim, lhes será dado por haver leis que asseguram pedir e obtereis. Então, por essa explicação aqui do Miramês, a gente vê que a gente tem sempre aquilo que merece, aquilo que está plantando. E é verdade o que ele está colocando aqui para nós. Enquanto dentro de cada um de nós não houver sido trabalhado a questão da verdadeira honestidade, não é? Não daquela assim, eu vou fazer aqui, mas depois eu faço o contrário. Não, ser verdadeiro nos seus atos, nas suas palavras, no seu pensamento. Então, enquanto a gente não for honesto para conosco, para com o outro, dificilmente nós teremos dirigentes honestos, não é? No plano espiritual, semelhante atrai semelhante, não é? Aqui no plano da matéria é o contrário, né? Forças opostas se atraem, mas no plano dos pensamentos, no plano da espiritualidade, os iguais se atraem. Então, para que o povo possa ter, né, essa forma melhor de ser governado, o povo precisa também trabalhar dentro de si a sua moral. Por isso que ele fala do Evangelho de Jesus. O Evangelho é a nossa cartilha de bem viver. Enquanto a gente ficar olhando daqui para fora e não trabalharmos o que vai aqui dentro, dificilmente a gente vai conquistar um futuro melhor. E a espiritualidade fala a gente, não é? Não vai vir um salvador da pátria, nem um salvador do mundo. A salvação já foi trazida para nós por Jesus, é o Evangelho. E ele precisa ser praticado nas nossas vivências do nosso dia a dia, para que essa energia do Evangelho, que é poderosíssima, ela ganhe força e vá ultrapassando barreiras, vá contagiando outros irmãos, vá trazendo outros para a prática do Evangelho, para que assim a gente possa fazer essa transformação belíssima, onde todos poderão desfrutar do bem comum, onde não haverá mais fome, onde não haverá mais essas desigualdades, né, de um não ter nada e o outro ter um monte, mas vai depender de cada um de nós. Aí a outra perguntinha, que é 800 IA.
o Kardec faz para o plano espiritual. A riqueza hereditária, entretanto, seria fruto das más paixões. A gente acabou de dizer aqui, né? Pode ser que esse dinheiro que a gente às vezes herda quando a gente é herdeiro, possa lá no passado ter vindo realmente de uma ação muito ruim, né? Mas o plano espiritual respondeu assim: que sabes disso? Remonta à origem e verás se essa origem do dinheiro é sempre pura. Sabes se no princípio não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Mas sem falar em origem, que pode ser má, crês que a cobiça de bens, mesmo os melhores adquiridos, né, os bens da melhor forma adquiridos, e os desejos secretos que se concebem de possuir o mais cedo possível essa herança, sejam sentimentos louváveis? Então, mesmo que essa herança venha de uma condição boa lá do passadão, né, da sua origem, se eu que estou herdando tenho cobiça, tenho pressa de herdar, tenho paixões que vão ser alimentadas com esse dinheiro, ela vai trazer um benefício? Isso é o que Deus julga, e te asseguro que o seu julgamento é mais severo que o julgamento dos homens. Sim, que o Pai é que sabe, né? Ele nos conhece perfeitamente, e se a gente não passa numa prova, ele vai dar pra gente de novo. No Livro dos Espíritos, quando a gente lê, fica bem claro assim, né, gente, que determinado patamar de desenvolvimento espiritual, a gente tem que passar por todas as experiências que a gente precisar passar para testar a nossa competência naquilo que o Pai nos dá para evoluir. Então a gente vai passar, né? Todos os espíritos vão ter que passar pela prova da riqueza e pela prova da pobreza. Não vai ter assim escapatória, não é? Depende lá de que encarnação for, mas nós vamos ter que passar para mostrar a nossa competência em entender direitos e deveres em determinadas situações, não é? E o plano espiritual diz pra gente assim, olha, a prova da riqueza, apesar da gente, né, dos espíritos encarnados acharem que é a melhor coisa possível, o plano espiritual afirma categoricamente que a prova da riqueza é a pior prova que existe. Porque é ela que exacerba ou que alimenta as nossas paixões, os nossos desejos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, ou seja, dependendo do que a gente fizer com a riqueza, a gente vai dar vazão para todos os vícios e defeitos que a gente está tentando eliminar. É ir na contramão da proposta evolutiva. A proposta evolutiva é que a gente se liberte de todos os vícios, defeitos, apego à matéria, não é isso? Para a gente poder evoluir. Então, se a riqueza, ela dá chance, ela consegue alimentar todas essas condições difíceis que a gente traz do orgulho e do egoísmo, ela é uma prova fácil? Não. Ela é a pior prova que possa existir. Ah, mas e a prova da pobreza não é difícil? Ela também é difícil, mas ela não é tão arriscada. Porque dali, na condição da pobreza, você vai ter que dar tudo de si para poder vencer. Você vai ter que buscar gente que te ajude, você vai ter que ter fé, você vai ter que ter resignação. Então, ao contrário da prova da riqueza, a prova da pobreza vai estimular em você a humildade, a fé, a resignação, a paciência, que são as virtudes que a gente precisa também desenvolver. Então a gente vê que Deus dá para nós espíritos, se é dito que precisamos passar por todas essas provas, Ele vai dando para a gente na medida certa da nossa condição moral, Ele vai dando as provas, que é para a gente, né, mostrar a nossa competência.
em saber escolher. Afinal, Deus deu inteligência, o livre-arbítrio para nós, não é? Para a gente poder ir se aperfeiçoando. Então, a riqueza ela não é um mal em si. Ela é uma prova difícil e nos mostra quem realmente nós somos, em que ponto da jornada nós estamos. Estamos fortes mesmo na questão do combate aos vícios, do combate aos defeitos, do apego à matéria. Ela vai mostrar, não é? Aí o nosso irmão aqui, Miramês, e tem o complemento, né, dos amigos espirituais aqui nessa resposta. Então, feliz do homem que compreende essa questão, né, dessa prova difícil. E se fizer o que for certo, né, diante da riqueza, ele vai poder, né, não somente apagar aquela condição de injustiças, né, feitas com esse dinheiro no passado, como também auxiliará a todos aqueles, né, que de certa forma estiveram ligados a esse dinheiro e a esse sofrimento causado lá no passado. Aí o Miramês diz assim pra gente, né? A doutrina espírita tem o maior compromisso com o Cristo, de educar e instruir as criaturas. Para começar, o homem deve usar bem as riquezas, surgindo daí o equilíbrio de todos os povos, para que o amor sem barreira seja o clima de todos os corações que pulsam na terra. Então, sem dúvida nenhuma, lembrar sempre do Evangelho de Jesus, não é? Então, assim, né? Não importa se essa riqueza foi mal adquirida lá no passado, se ela está presente ou se nós temos uma possibilidade, né, financeira que nos dá a condição de auxiliar a alguém, que a gente desperte, não é, para essas condições, para que a gente possa bem utilizar todas as provas, né, que Deus nos dá diante da nossa existência. E aí, tem a pergunta 809, que a gente praticamente já respondeu. Se uma fortuna foi mal adquirida, os herdeiros serão responsáveis por isso? Né? Então, sem dúvida, eles não serão responsáveis, porque isso aconteceu lá no passado, como nós falamos, né? Mas terão todas as condições para agirem no hoje melhor do que foi feito lá no passado. Então, se hoje essa herança chegou aqui, então eu preciso olhá-la e perguntar, né, o que será que Deus está me dando? Que oportunidades são essas? Qual é o meu dever, né, de cidadão? Qual é o meu dever de filho de Deus diante dessa oportunidade? E aí muitas vezes é isso que a gente já explicou, né? A gente acaba apagando uma multidão de pecados que ficou lá para trás e beneficiando muita gente aqui no hoje, não é? Então, que a paz do Mestre Jesus nos ilumine hoje sempre, que vamos seguindo com as lições. Eu não vou dar spoiler, né, das próximas questões, mas nas próximas questões, na 811, na 811A, tem mais explicação sobre essa condição da desigualdade das riquezas, que vai esclarecer muito mais ainda. Então, fiquem atentos e venham conosco estudar, né, nas nossas palestras. Muita paz a todos, que assim seja.